Muito bem, meus amigos e amigas. Estamos hoje no segundo vídeo dessa semana, certo? Ainda no ano 592 a.C., nós estamos aqui falando das profecias do profeta Ezequiel, que está na Babilônia, negada. Está na Babilônia, profetizando aí sobre Jerusalém. Jerusalém agora é o último remanescente de Israel, né? Israel já está no cativeiro desde a época dos assírios. Bom, meus queridos, Ezequiel capítulo 17, do versículo 1 ao 24, vai falar sobre uma alegoria de duas águias. Vai falar de uma águia, ela veio ao Líbano e apoderando-se do alto de um cedro, ela arrancou o seu bruto mais alto e levou para uma terra de comerciantes, onde plantou uma cidade de mercadores, certo? E aí, depois, apanhou um pouco das sementes e tal, e pôs no solo fértil, tornou-se como um salgueiro junto a muitas águas, né? E aí essas sementes brotaram, virou uma videira baixa e copada, né? Então seus ramos se voltaram para a águia que tinha semeado. Seus ramos em direção à Babilônia. Mas as suas raízes se voltaram para outra direção, para outra grande águia chamada Egito. Veja bem, aqui é uma alegoria para denunciar essa questão aí das alianças de Zedequias, né? Zedequias primeiro fez uma aliança com o rei Nabucodonosor, dizendo que ia ser leal, iria governar ali, certo? Ele se rebelou e se juntou com o rei do Egito para se opor aos babilônios. Mas não vai acabar bem. A história mostra aqui, se você for ver essa explicação, está do versículo 12 em diante, né? Na verdade, do versículo 12 ao 15 vai falar especificamente dessa explicação que eu estou dando. Versículo 16 diz: juro por minha vida, palavra do soberano Senhor, que Zedequias, no caso, morrerá na Babilônia, na terra do rei que o pôs no trono, né, de Jerusalém, cujo juramento ele desprezou e cujo tratado ele rompeu, né? E o faraó com seu exército não será suficiente, não será de ajuda nenhuma. Verso 18 vai dizer que como ele desprezou o juramento, quando rompeu o trato feito com um aperto de mãos, ele fez todas essas coisas, de modo algum ele escapará, porque ele fez isso na presença do Senhor, né? Verso 19b, farei cair sobre a cabeça dele o meu juramento, que ele desprezou, e a minha aliança, que ele rompeu, e estenderei sobre ele a minha rede, e ele será pego em meu laço. Eu o levarei para a Babilônia, e ali executarei juízo sobre ele, porque me foi infiel. Do versículo 22 ao 24, diz assim, ó: assim diz o soberano Senhor, eu mesmo apanharei um broto bem do alto de um cedro e o plantarei. Arrancarei um renovo tenro de seus ramos mais altos e o plantarei num monte alto e imponente. Nos montes altos de Israel eu o plantarei. Ele produzirá galhos e dará frutos e se tornará um cedro viçoso. Pássaros de todo tipo encontrarão abrigo à sombra de seus galhos. Todas as árvores do campo saberão que eu, Senhor, faço cair a árvore alta e faço crescer bem alta a árvore baixa. Eu resseco a árvore verde e faço florescer a árvore seca. Está relacionando um pouco com a história, a vida de Jesus, que é aquela questão da figueira que ele fez secar, né? Era um sinal para quem conhece essa palavra aqui, por exemplo. Ezequiel 18, versículo 1, diz que a palavra do Senhor veio a mim. O que vocês querem dizer quando citam esse provérbio sobre Israel? Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam, né? Eles estão querendo falar aqui com relação àquele mandamento, primeiro mandamento, que diz que o Senhor iria punir até a terceira e quarta geração, né? Se você olhar aí, Ezequiel 18:3, vocês não citarão mais esse provérbio em Israel, pois todos me pertencem, tanto o pai como o filho me pertencem. Aquele que pecar é quem morrerá. Aí ele vai dizendo assim, olha, verso 5, vamos supor que haja um justo, esse justo faz o que é reto e direito. Ele não come nos santuários que há nos montes, ele não olha para os ídolos, ele não contamina a mulher do seu próximo. Verso 7, ele não oprime ninguém, ele devolve o que tomou como garantia no empréstimo, ele não comete roubos, divide sua comida com os famintos, ele fornece roupa para os que estão despidos, não empresta visando lucro, nem cobra juros, ele retém a sua mão para não cometer o erro, ele julga com justiça, age segundo os meus decretos, obedece fielmente às minhas leis. Esse homem é justo, com certeza ele viverá. Aí suponhamos que ele tenha um filho violento, que derrama sangue, que faz qualquer dessas outras coisas que eu citei aí, né?
embora o pai não tenha feito nenhuma coisa dessas, esse cara comete tudo isso. Aí no versículo 13, diz assim, deverá viver um homem destes? Não, por todas as práticas detestáveis dele, certamente ele será morto. Ele será responsável por sua própria morte. Mas suponhamos também que esse maligno aí tenha um filho, ou seja, estão falando do pai, do filho, agora do neto. Né? O neto é o terceiro filho que é citado aqui. Vamos supor que ele tem um filho e que esse filho, mesmo vendo toda a maldade que ele praticou, todos os pecados que ele praticou, ele não comete nenhum desses, né? Então, versículo 17, parte B, diz, ele não morrerá por causa da iniquidade de seu pai, certamente ele viverá, mas seu pai morrerá por causa da sua própria iniquidade, pois praticou extorsão, roubou seu compatriota e fez o que era errado no meio do seu povo. Certo? Verso 20, aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será creditada e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Mas se um ímpio se desviar de todos os pecados que cometeu e obedecer a todos os meus decretos e fizer o que é justo e direito, com certeza ele vai viver, ele não morrerá. Verso 22. Não se terá lembrança nenhuma das ofensas que ele cometeu. Devido às coisas justas que ele tiver feito, ele viverá. Teria algum prazer na morte do ímpio? Teria o Senhor algum prazer nisso, né? Palavra soberano. Né? Ao contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus caminhos maus, no caso? Né? Se, porém, um justo se desviar de sua justiça e cometer pecado, e as mesmas práticas detestáveis dos ímpios, deverá ele viver? Ora, nenhum dos seus atos será lembrado, por causa da sua infidelidade, de que é culpado, e por causa dos pecados que cometeu, ele morrerá. Contudo, vocês dizem que o caminho do Senhor não é justo. Que conversa? Que não é justo é o nosso caminho, né? Verso 26. Se um justo desviar-se da sua justiça e cometer pecado, ele morrerá por causa disso. Né? Por causa do pecado que cometeu, ele morrerá. Mas se um ímpio se desviar de sua maldade e fizer o que é justo e direito, ele salvará a sua vida. Verso 30. Portanto, a nação de Israel, eu julgarei a cada um de vocês de acordo com os seus caminhos. Está falando de acordo com os seus caminhos. Seus caminhos. Que caminhos esses? Os caminhos que nós fazemos. Né? Os caminhos dessa vida. Os caminhos dessa vida. Não estamos falando do caminho do Senhor. Não, estamos falando dos caminhos que nós criamos. O politicamente correto nos ajuda nisso. Vou explicar. No caminho de Deus, exige muito. É muita exigência. No caminho do diabo, é até legal, a gente fica livre. Porém, declarar que está no caminho do diabo é declarar que está condenado ao inferno. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar uma terceira via, vamos criar um terceiro caminho, vamos. Pois é, são esses os caminhos. Cada um de nós que cria caminhos, para dizer que eu não estou com Deus nem com o diabo, eu estou no meu caminho, eu estou do meu lado. Cada um desses vai ser julgado pelo Senhor, segundo seus caminhos e suas escolhas. Porque terceira via, terceiro caminho não existe. Na Bíblia não existe, estou falando de Bíblia, tá? Na Bíblia não existe terceiro caminho, terceira hipótese. Não existe terceiro não. É só um ou outro. Ou o príncipe da potestade dual, o príncipe das trevas, né? Ou então o príncipe do exército dos céus, o Senhor Jesus, tá bom? Só existem dois caminhos. Verso 31 diz, livrem-se de todos os males que vocês cometeram e busquem um coração novo e um espírito novo. Né? Porque vocês deveriam morrer, nação de Israel. Pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano. Aí termina dizendo, versículo 32, arrependam-se e vivam. Esse texto aqui que eu li agora todo, tem muito a ver com Atos capítulo 17, né, gente? Verso 30 diz assim, mas Deus não tendo em contas, o tempo da ignorância anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Você já está agendado o dia em que o Senhor irá, na verdade, o Senhor irá trazer a lume, né, os atos de cada um. E aí, seguindo aqui, eu quero só citar que você lê em sua casa, Ezequiel 19, 1 a 14, você lê em casa. Ezequiel 20, de 1 ao 49, você lê em casa. São as profecias de Ezequiel. Ezequiel 21, de 1 ao 32, versículo 1 ao 32. Certo? São mais profecias que se tornam repetitivas. Jerusalém é julgada. Ezequiel 22, do 1 ao 31. Aí vai falar também das irmãs adúlteras, tipo de Samaria e Jerusalém. Ezequiel 23, do 1 ao 49. Citando algo parecido com aquilo que eu falei no primeiro vídeo dessa semana. As irmãs infiéis. Tá? E aí a gente vai chegar no ano 589
no mês de janeiro de 589 a.C., né? Vamos lá no capítulo 24 de Ezequiel, meu povo, onde diz assim, ó, no 10º dia do 10º mês do 9º ano, a palavra do Senhor veio, filho do homem, registre essa data de hoje, porque o rei da Babilônia sitiou Jerusalém exatamente nesse dia. Então, conte a essa nação rebelde uma parábola e diga-lhe, assim diz o Senhor. Aí vai contar a parábola, né? Sobre a questão, outra panela que surgiu aí, certo? E aí, se você for olhar bem direitinho, só para ficar de registro aqui, o sítio de Jerusalém, certo? Versículo 11 e 12. Vai falar que o Senhor quis purificar Jerusalém de suas impurezas, mas isso não foi possível, né? Verso 13 diz assim, ora, a sua impureza é a lascívia, como desejei purificá-la, mas você não quis ser purificada, você não voltará a estar limpa, enquanto não se abrandar a minha ira contra você. Ou seja, ele vai ser purificado lá no cativeiro, da peia, vai servir como escravo. E é essa ferramenta que o Senhor vai usar nos últimos dias, depois que a igreja for retirada da terra, Israel vai passar por uma purificação, né? Naquela chamada grande tribulação, tá bom? Versos 14 vai dizer que chegou a hora de agir, eu não vou me conter, eu não terei piedade e eu não voltarei atrás. Você será julgado de acordo com o seu procedimento, com as suas ações. Palavra do soberano do Senhor, certo? No versículo 21, tá assim, diga à nação de Israel, no caso, a remanescente, né, que é Jerusalém. Estou a ponto de profanar o meu santuário e a fortaleza de que vocês tanto se orgulham. Os filhos e as filhas que vocês deixaram lá cairão na espada. Vocês farão o que eu fiz. Vocês não cobrirão o rosto, nem vão chorar e tal. Ele falando aqui que Jerusalém vai ser destruída. Seus filhos que estão lá vão morrer, mas vocês não vão lamentar. E aí, versículo 27 diz que na hora que for para ele dizer isso para as pessoas, a boca dele vai se abrir, que ele estava sem falar. O Ezequiel estava sem falar. Bom, Jeremias, vamos pular agora lá no Jeremias 52, do versículo 3 ao 5, vai dizer que 10 de janeiro de 589, mesma data, diz assim, a ira do Senhor havia sido provocada em Jerusalém, né, em Judá, e aí ele decidiu retirá-los da sua presença. Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia, então, no ano nono ano do reinado de Zedequias, é o 9º ano de Zedequias, ele vai ficar 11 anos. 9º ano de Zedequias, no 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém com todo o seu exército, acamparam-se fora da cidade e construíram torres de assalto ao redor dela. A cidade ficou sob o cerco até o 11º ano de Zedequias. Ou seja, sitiado 2 anos, gente, vai faltar tudo, comida, vai faltar a vida, né? Vai faltar a vida. Bom, e Jeremias 39 vai falar da mesma coisa. 39, verso 1, diz assim que Jerusalém foi tomada no 9º ano, reinado de Zedequias, certo? No 10º mês. E segundo o livro dos Reis, capítulo 25, versículo 1 e 2, vai falar da mesma coisa. No 9º ano do reinado de Zedequias, 10º dia, 10º mês, lá veio Nabucodonosor, acampou-se em frente à cidade, construiu rampas de ataque ao redor dela. A cidade foi mantida sob cerco até o 11º ano do reinado de Zedequias. Certo? E aí, queridos, a gente continua na sexta-feira, se o Senhor nos permitir, tá?